Salve, salve galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Iremos trazer a repercussão do jogo entre Flamengo e Palestino, em que o Mengão venceu por 2-0, todavia ainda levou sufoco. E o jornalista João Guilherme fez uma análise completa e deu a sua opinião a respeito da partida do Flamengo. Para ele, faltou pisar mais no acelerador para matar o jogo. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Antes do vídeo, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos deixar o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de créditos. Chega de falar, vamos ao conteúdo agora. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sánchez, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Praia Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe, e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo, a defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea. O Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes... Seleção brasileira ele até teve goleadas. Mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena. Vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada. Se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar. Se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Os jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes,
pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. Alisson Andrade, R$5, mesmo contra um time fraco, a Liberta exige mais que o Carioca, exceto os clássicos. Deixou a desejar, mas acho que está em processo de melhoria. Sim. O time do Palestino é um time bem limitado, mas o Flamengo não pode bobear. O time do Flamengo sabe jogar Libertadores, conhece a Libertadores, aprendeu a jogar a Libertadores da América e hoje administrou, mas poderia ter tentado mais. Fala, João, que segundo tempo assustador e preocupante, R$2, Augusto César Carvalho. Realmente, Augusto, caiu muito de produção. Obrigado aí pela sua participação e pelo superchat. Visivelmente deu uma segurada, né? E aí que mora o perigo. Começar a administrar demais é perigoso. Mas eu repito, os times do Tite sempre foram assim. Não é aquele time que tem uma ânsia de fazer gols e tal. Ele tenta, é ofensivo, mas quando faz um gol, ok, 1-0, tá ótimo. Se der para fazer 2, muito bom. 3, melhor ainda, mas se não der também 1-0 garante 3 pontos para a gente. Esse sempre foi o pensamento do Tite. Agora, com a qualidade que esse time do Flamengo tem, os jogadores também têm que acertar a pontaria. Já é um problema que esse time do Flamengo tem há muito tempo, com outros treinadores, né? Depois do Jorge Jesus, muitas vezes perdem muitos gols. Essa galera, às vezes, é displicente na hora da finalização. E aí eu falo de todos, a Arrascaeta, o próprio Pedro e outros mais. Beleza? Geraldo, João Guilherme e o Léo Ortiz, você acha que pode ser titular desse Flamengo? Acabei de falar, Geraldo, que vai ser uma briga encardida entre Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Briga forte, hein? Muito bom. Bruno Henrique no banco não dá. Eu não sei se o Bruno Henrique, Rogério, ele aguenta a partida toda com a intensidade que o Luiz Araújo aguenta e o Cebolinha também. Porque esses caras são fundamentais no esquema tático do Tite. Então, talvez por isso que ele não seja titular, né, de início. João, lembra da sua narração Flamengo e Curitiba 2000? Ortiz, é isso, importante vencer, mas fica aquele gostinho de que dava para ter jogado mais ofensivamente, ter feito mais gols. Fica essa sensação. Pelo potencial que o time do Flamengo tem e pela cultura do clube. A cultura do clube é essa, né? Boa noite, João. Te acompanhando aqui de São Francisco, Califórnia. Que delícia. Mande o recado. É isso aí. Então, percebendo aqui pelo recado da galera, é isso. A sensação que fica é essa. O Flamengo venceu, ótimo, 3 pontos, mas fica a sensação de que poderia ter feito mais gols. Criou oportunidades e perdeu no primeiro tempo, e no segundo tempo não criou tanto assim, e quando chegou, desperdiçou a maioria das oportunidades, e isso em determinado momento é perigoso. Agora, o Flamengo continua incrível na defesa, sem levar gols. Foi mais um jogo sem levar gols. Esse time do Flamengo pode entrar para a história nesse aspecto, hein? O time vai ficar mais tempo sem sofrer gols no futebol brasileiro. Vamos pesquisar isso. Já são 17 jogos com 2 gols sofridos apenas. É muito pouco, né?
É isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre esta partida de ontem entre Flamengo e Palestino do Chile. O Flamengo conseguiu o mais importante nesse momento, que era conquistar os 3 pontos, né? Na Libertadores da América. O fato de ter empatado a primeira partida com uma vantagem de 1 gol e com um jogador a menos, o Flamengo cedeu o empate naquele jogo e desperdiçou a chance de ter conquistado ainda mais 2 pontos. Infelizmente, Libertadores da América é dessa forma. Às vezes você acha que já ganhou e acaba sendo surpreendido por uma equipe. Ontem o Flamengo ia acontecer o mesmo erro da semana passada contra o Milionários. O Flamengo parece que, depois que fez o primeiro gol, recuou para jogar no contra-ataque, o que é inadmissível, tanto pelo elenco que tem, como também por estar jogando no Maracanã lotado com o apoio da sua torcida. Então destacamos aqui a importância do torcedor rubro-negro nesse fator casa. O Flamengo sempre em jogos do Maracanã coloca mais de 50 mil pessoas no estádio em jogos. Então a força da torcida do Flamengo é impressionante. E João Guilherme foi bastante feliz em suas colocações quando diz que esperava mais do Flamengo, principalmente por o seu adversário ser considerado fraco e ter perdido por 4-0 na estreia jogando em casa. E o Flamengo, sabendo disso, poderia ter utilizado esse fator ao seu favor, né? E não utilizou. O Flamengo jogou até bem no primeiro tempo, fez apenas 1 gol e poderia ter feito muito mais. Só Pedro, que eu lembro, perdeu uns 2 ou 3 gols no primeiro tempo. O segundo tempo do Flamengo, na minha opinião, foi muito abaixo. É um dos piores que fez nos últimos jogos. Baixou o ritmo, o time parece que sentiu, tentou sentar em cima do resultado e quase foi surpreendido pelo Palestino, que teve boas oportunidades. Desses jogos de 2024, essa partida de ontem foi a que o Flamengo se sentiu mais pressionado e que ficou mais perto de sofrer um gol do seu adversário. Se o Flamengo está sendo elogiado por ter sido a equipe que sofreu menos gols em 2024, é porque sua zaga, seus laterais, os homens de meio de campo estão bastante compactos e não deixam brechas para o adversário ultrapassar. Ontem foi diferente. O time do Palestino pegou o Flamengo em diversas vezes atacando em contra-ataque e poderia até ter feito gol. Não fez porque realmente futebol tem dessas coisas, que é porque não era para o Flamengo sofrer gols na noite de ontem. Mas fico alerta, né? Fico alerta porque se o Flamengo sofreu pressão para o Bragantino no Campeonato Brasileiro, que vai iniciar agora, neste final de semana, o Flamengo precisa abrir os olhos, né? Tem elenco forte, com certeza Tite já disse que vai mesclar nas partidas, porque não tem como repetir a equipe titular todos os jogos. Eu também concordo, mas ele não pode estar poupando sem necessidade, né? Vamos dizer assim, priorizar campeonatos. Prova disso é o que Jorge Jesus fez no Flamengo. Se o jogador não tem condições físicas de jogar, beleza, aí sim você tem a necessidade de poupá-lo daquele jogo com risco de lesão. Agora, se o jogador está bem, se o jogador está apto 100% e pode fazer uma partida, por que poupar ele? Porque o jogo é mais importante ou menos importante? É isso que eu não concordo. Então vamos torcer para que Tite utilize dessa filosofia, poupar quando necessário e não poupar priorizando o campeonato ou que o Flamengo precisa vencer um e perder outro. Não existe isso. Dessa forma, o Flamengo está abrindo mão de um determinado campeonato para tentar vencer um outro. Então imagine só se perder os 2. Então não existe isso. O Flamengo tem que vencer todos os jogos, tem que entrar com o que tem de melhor. É fato que o Flamengo tem um elenco recheado de jogadores bons, é fato que eles precisam de minutos para se adaptar ao sistema de jogo. Agora o que não pode é você tentar priorizar uma determinada competição e poupar jogadores que são considerados titulares e jogadores que são importantes nessa formação tática de Tite. Por exemplo, Luiz Araújo e Cebolinha são titulares absolutos.
Por mais que Bruno Henrique, quando entre, sempre ajuda a equipe, mas esses dois jogadores, eles além de atacarem, eles defendem muito bem. Luiz Araújo nem vamos questionar. O cara, sinceramente, tem fôlego para os 40 minutos do segundo tempo voltar e ajudar na marcação. Então, eles estão bem fisicamente. E tudo isso é fruto de um bom trabalho e de um condicionamento físico nessa pré-temporada. Vamos dar continuidade a esse trabalho. Não podemos tirar o jogador que está bem para dar ritmo a outro que está no banco de reservas. Isso não existe. É claro que Luiz Araújo não vai jogar todas as partidas. Luiz Araújo não vai estar disponível 100% na sua condição física. Isso é questão de lógica. É impossível um ser humano jogar todas as partidas na temporada em alto nível. Ele vai ser poupado por questões físicas, sim. Agora, se ele estiver bem, se ele estiver 100% condicionado físico, tem que ir para o jogo. Essa é minha opinião. E na opinião de vocês? Já chega, participa, fala um pouco sobre o que vocês acharam da partida de ontem e não se esqueça de curtir os nossos vídeos, como também de se inscrever no canal de João Guilherme, que iremos deixar o link aí na descrição.